Todos queremos ser bons, especiais e únicos. Todos queremos ter famílias maravilhosas, perfeitas, dignas de publicação, com imensos filtros a dar leveza. Todos queremos não ter qualquer tipo de problemas. Todos queremos que não haja sofrimento no mundo e, se for na vida pessoal, mais ainda. Surgem as idealizações e as expectativas, junto com as comparações que impedem a constatação da realidade, atravessada de luz e sombra. Roubo estas palavras a um post do meu convidado deste Palavras que Abrem Caminho, colocado no Facebook no dia 30 de janeiro. O padre Paulo Duarte, da Companhia de Jesus, que voou de uma companhia aérea para a vida religiosa, mas não é disso que vamos falar. Quem quiser conhecer a história, que a procure nas redes sociais e nas notícias, que há muitas para ler e se deliciar. Vem aos Açores trabalhar com 2 comunidades religiosas e falará na próxima sexta-feira, Dia Mundial do Doente, aos Padres de São Miguel, a convite da Ouvidoria de Ponta Delgada e do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, sobre a densidade de corpo na afetividade sacerdotal. É este o ponto de partida para a nossa conversa, desde logo para descodificarmos o título da conferência. Obrigada, Padre Paulo Duarte, por ter aceitado o nosso convite. Não quero que me antecipe a conferência, não haveria tempo sequer. Muito obrigado, Carlos. Peço-lhe apenas que nos conduza ao tema que propõe como reflexão. Bem, antes de mais, muito obrigado, Carmo, também por este convite, por esta oportunidade de estarmos aqui um pouquinho à conversa e que vai ser também voltar aos Açores, porque vai ser também para mim especial, porque a última vez que lá estive eu tinha 16 anos e foi numa visita de estudo, por isso voltar a Ponta Delgada também vai ser especial para mim, que é assim, fazer uma viagem de algum modo de memória. E já agora deixe-me interromper só para... a conversa também vai fluir um bocadinho nesse sentido. Também, à semelhança de outros que passaram pelos Açores, como Darwin, encontrou alguma coisa de relevo ou não encontrou nada, como Darwin descreveu no seu livro? Olha, assim, a memória que tenho para mim, porque nós fomos à Ilha Terceira e tivemos também em Ponta Delgada, e foi ali, lembro-me, para mim, foi uma experiência muito bonita, que foi das primeiras vezes que estive assim muito fora na altura, não é? Quando era adolescente. Estamos a falar há mais de 20 anos, bem 30 anos quase. E, portanto, recordo muito bem da beleza dos Açores. Isso é uma coisa que me ficou. Para um adolescente de 16 anos, 11º ano na altura, a beleza dos Açores e tocar e o mar, bem, claro, eu também sou algarvio, gosto muito do mar, mas também o mar, não sei, é assim agora a memória que me vem, portanto, que me fica. O mar dos Açores é um mar bem diferente, Sim, é um mar muito diferente. Talvez lá para a Ponta de Sagres o consigamos encontrar. Pois, assim um bocadinho mesmo, não é? Mas acho que isto até pode vir connosco para a conversa que nós estamos aqui a ter, a propósito também seja, pronto, da conferência que os padres de Ponta Delgada me convidaram. Que é isto, que é o nosso sentir, o impacto até mesmo das memórias e do nosso sentir. E vai ser isto, coisa de, quando me convidaram, o que é que poderia ser? E tal, afetividade. E pois é um tema que eu trabalho muito, como investiguei muito estas questões de corpo, a densidade de corpo na afetividade sacerdotal. Acho que uma coisa é, precisamos voltar ao corpo, à corporeidade, porque nós somos corpo. E o que acontece, e que me dou conta, sobretudo nos acompanhamentos, é que, enfim, vou usar aqui um termo um bocadinho técnico, que ao fazer formações aqui no acompanhamento em situações de trauma e a buscar questões de corpo para ajudar a atravessar o trauma, é que houve aqui uma dissociação entre, cá está, a mente, a memória, com a realidade da dimensão mais corporal. E mesmo nós, no nosso contexto até teológico, no nosso contexto até vocacional, sacerdotal ou mesmo religioso, espiritualizamos demasiado e, a meu ver, ainda espiritualizamos demasiado a realidade. A espiritualidade está aí, é preciso ser vivida, mas tem que ser uma espiritualidade de corpo, com corpo, através do corpo, de nós enquanto corpo. Portanto, o que me aflorar, eu também tenho dito agora nas formações que tenho orientado muito nesta temática, que é, eu vou ser muito básico, fundamental, no sentido de, às vezes, até dizer coisas mesmo muito básicas, que é trazer à memória coisas muito simples que estamos a esquecer.
que nós somos existência, não somos funcionalidade, o que é este corpo nas muitas dimensões já na questão bíblica, por exemplo, o que é a dimensão material, a nossa, e digo dimensão porque, enfim, Merleau-Ponty tem-me ajudado, foi um fenomenólogo meados do século XX, que me ajudou muito a falar não de partes, porque às vezes falamos, as partes do corpo, não, dimensões de corpo. O padre Constância dizia-me com piada, mas não, é do corpo. E eu, não, padre Constância, é de corpo. Eu quero saber esse pormenor de... Não, é que se eu digo do corpo, parece que é uma coisa que estou a apontar para a materialidade. Se eu digo de corpo, estou aqui a abrir a abrangência das muitas dimensões. E, por um lado, olharmos para nós nesta corporeidade individual, na dimensão biológica, na dimensão psicológica e emocional, na dimensão racional, a dimensão relacional e a dimensão espiritual, em que elas estão constantemente em diálogo, eu vou falar um bocadinho sobre isto, e precisamente que abre-nos, na nossa individualidade, então, para um corpo maior, e nós aqui claramente que depois abrimos, que é o corpo místico de Cristo, que é a dimensão da Igreja. E, portanto, o sacerdote vive a sua corporeidade em corpo, que é a sua comunidade, a sua paróquia, o lado de servir. E essa realidade afeta-nos. E não só nos afeta na individualidade, como afeta-nos na comunidade. E depois também é preciso abrir aqui um bocadinho esta questão da afetividade. Às vezes digo, meio a brincar, meio a sério, que a gente ouve falar de afetividade e parece que vamos andar aos abracinhos uns aos outros. E não tem nada a ver com isso. Quer dizer, eu vejo uma notícia, essa notícia tem um impacto sobre mim. Tenho uma situação pessoal, essa realidade tem um impacto sobre mim, isso afeta-me. E dentro dessa afetividade, como é que depois eu lido com o meu serviço, com o meu dia-a-dia? Enfim, andamos muito à volta, mudarei um pouco à volta disto. Esta dimensão afetiva é extremamente importante e muitas vezes nós esquecemos dela. Lembro que São João Paulo II, por exemplo, no pastor Dabo Vobis, explicava que o padre se configurava a Cristo pela imposição das mãos do bispo e a oração da consagração. Portanto, ele age em nome de Cristo, e estou a citar de cor, e portanto age em nome de Cristo, na pessoa de Cristo e em nome da Igreja. O que faz com que, ontologicamente, digamos assim, a identidade do padre seja, de facto, um ordenamento divino. Mas um padre é um ser humano e, consequentemente, é um ser relacional. De que forma é que esta dimensão afetiva pode, efetivamente, ser um facilitador e, ao mesmo tempo, um inibidor da missão do sacerdote? A meu ver, e com todas, é o meu ver com a minha experiência, sobretudo a nível mais de acompanhamento e de observar, nós temos trabalhado muito pouco esta dimensão da afetividade. A formação sacerdotal, se calhar agora começa a aflorar diferenças, mas do modo geral a formação sacerdotal, seja, podemos falar do chamado padre secular diocesano, mas até mesmo às vezes no campo religioso, de padres nas congregações, tem sido uma formação ou demasiado intelectual para o intelecto, portanto o importante é estudar teologia para uma sabedoria de conhecimento intelectual, ou uma dimensão, vou-lhe chamar, e enfim, com todos os riscos da expressão, espiritualista. Ou seja, a gente vai, reza, às vezes fica a pensar como é que se reza a liturgia das horas para cumprir as coisas que há a cumprir, celebra a missa no sentido de cumprir para o que há a cumprir, mas efetivamente, onde é que entra aqui este nosso lado de corpo total nisso? Nisso tudo que estamos a viver, seja na oração e depois, obviamente, também nas relações, porque isso vai nos afetar também no modo como é que eu me vou relacionar com as outras pessoas. E se eu estou seguro comigo próprio, lembro-me sempre de uma passagem para ilustrar esta segurança. Temos em Lucas 7, Jesus que está na casa do fariseu e entra uma mulher pecadora, má vida, enfim, e quando entra essa mulher que vai-lhe banhar os pés com perfume, com as lágrimas, com os cabelos. Bem, é uma passagem extremamente sensual e erótica, se a gente quer olhar para ela. Porque, quer dizer, então, de repente, estamos a falar há 2000 anos, uma mulher entrar num jantar de homens, ou numa refeição de homens, que era assim, não é? E ter este comportamento. E a gente vê Jesus íntegro. Vemos um Jesus que se deixa tocar. E como é que nós podemos aprender a nos deixarmos também tocar com a devida sensibilidade do toque, mas com a devida distância de não nos deixar afetar desajustadamente com esse toque. Inácio de Loyola, o nosso fundador dos jesuítas, quando pensa os exercícios espirituais, começa, como ele chama, de ordenar os afetos. Portanto, temos os afetos desordenados e vamos ordenar os afetos.
E uma das coisas que digo quando começo os exercícios, quando estou a orientar, atenção, nós às vezes temos logo esta coisa de ordenar os afetos como uma coisa moral. Sou uma pessoa desordenada e agora tenho que me ordenar. Não, há coisas que estão desajustadas. Cá está, há pouco na introdução que escreveu, que foi um texto que depois acabei por desenvolver, foi uma questão da infidelidade, de uma formação que também dei, da questão da infidelidade enquanto, enfim, no matrimónio, mas pode-se ir alargar. E quando quando eu me conheço, porque depois é a experiência de nós nos conhecermos, temos tempo para nós, o silêncio, a experiência do silêncio, de me conhecer diante de Deus, de permitir, de ver-me como Deus me vê, para poder ordenar a minha realidade de luz e sombra. Por um lado, ordenar as graças recebidas para pô-las a render, portanto, a afetividade da graça recebida que ponho a render, e por outro, perceber que zonas de sombra minha que estão, de algum modo, ali a precisar de atenção. E isso, quando nós nos damos conta dessa ordenação dos afetos, já sem dramas, não é? Acho que os tempos de hoje estão-nos a pedir isto, e por isso é que eu também insisto muito na questão da formação sacerdotal, que é preciso também dar uma formação afetiva ao nível dos afetos. E, aliás, de uma forma abrangente, temos uma iliteracia emocional assustadora na sociedade. As pessoas não sabem lidar com as suas emoções, então bloqueiam-nas, e daí também depois os traumas. Enfim, dava-nos toda uma outra bonita conversa. Sim. Mas o mesmo se passa também na questão sacerdotal. Nós encontramos, por exemplo, sacerdotes extremamente felizes e que se entregam e que se dão, mas também há muitos cansados. Não se está a falar do cansaço do sacerdote. E esse cansaço vai afetar não só a sua vida comunitária, mas sobretudo a sua vida pessoal. E há uma coisa que a gente não fala pouco, mas quando nós estamos cansados, queremos abraços. Então e como é que queremos esses abraços? E como é que nós podemos procurar justamente esses abraços para não cair no perigo de procurar abraços desajustados? Portanto, o que é um abraço desajustado? O que é? Porque às vezes dá a sensação aqui... que a Igreja evolui muito sempre com uma moral muito castradora, não é? Sim, claro. Não, aqui o abraço desajustado... Mas o que é um abraço desajustado? Não no sentido físico do termo, mas o que é que pode ser um abraço desajustado? Seja dado por um sacerdote, seja dado por uma pessoa ou sacerdote. Aqui podemos ir mesmo ao sentido físico do termo. Sim. A Carme, se eu lhe der um abraço, a Carme sentirá se é um abraço confortável, se é um abraço desconfortável. Sim. E se é um abraço que está a usar a pessoa, se é um abraço em que as pessoas estão-se ali verdadeiramente a confortar num abraço. E, portanto, daí lá vamos nós à questão do corpo, a questão da pele. A pele dá-nos muita informação. Qualquer tipo de ambiguidade, ou seja, se eu não estou consciente de mim, por exemplo, quando eu, mesmo no acompanhamento, vou tocar uma pessoa e peço licença para tocar, a pôr a mão no ombro, tem que ser com uma firmeza que dá verdadeiramente segurança. Não lhe posso permitir, porque se eu não estou bem comigo, quer dizer, pode acontecer ali uma ambiguidade que pode ser ali dúbia e, sobretudo, que é preciso ter muita consciência disto, não é? Nós que acompanhamos pessoas, em geral, quem nos procura são pessoas com fragilidade. E, portanto, temos nós de estar mesmo também muito bem connosco próprios, porque temos muito poder nas mãos. Nós temos que cá estar. Como é que um padre diocesano, cada um na sua própria comunidade, mas na maioria das vezes sozinho, pode ter essa percepção e pode cuidar de si? Bem, primeiro, essa coisa de estar sozinho, devíamos desenvolver mais aquilo que a amizade no geral e a amizade sacerdotal entre nós. No sentido de, e atenção, não estou a dizer que não há, mas, por exemplo, porque há padres que de facto vivem muita solidão, porque estão sozinhos, não conheço bem a realidade dos Açores nesse aspecto, mas aqui, por exemplo, no continente, apercebo-me disso, que é, padres, por exemplo, têm muitas paróquias, e de repente o efeito solidão, o efeito de trabalho, o efeito, portanto, sente-se só, e por isso é preciso também este lado de ter com quem partilhar, com quem conversar, partilhar as alegrias e tristezas, as angústias e esperanças, quase Gaudium et Spes, não é? Mas do próprio padre, não é? Podermos conversar, partilhar, ter essa conversa. Eu acho que isto é fundamental. Por isso é que eu falo aqui da amizade sacerdotal, num ponto também interessante que é sem julgamentos. Bem, isso é uma coisa geral, não é? Que nós estamos a partilhar em amizade, outra pessoa poder escutar e não estar logo ali à defesa por algum motivo. E quando nós podemos partilhar com muita amizade as coisas, todos nós sentimos, há um acalmar de estou a partilhar a vida, estou a sentir-me escutado, e no caso, enfim, dos padres, como digo, não conheço a realidade aí nos Açores, mas do que me apercebo aqui no continente, repito, é muito isto, que é, muitas vezes há demasiada solidão.
Há demasiada sozinhez, sobretudo. Eu acho sim, sozinhez também, não é? Sim, exato, sim, solidão sim. e sozinhez, que não são exatamente a mesma coisa. O cardeal Ulrich, jesuíta como o senhor, afirmava numa entrevista recente ao Lacroix, e novamente cito de memória e, portanto, posso estar a ser leviana na interpretação, mas dizia qualquer coisa que falta escuta aos padres. Falta quem os ouça sem os julgar. E isto começa logo nos seminários, na vivência da sua própria sexualidade. Um padre deveria ter alguém com quem discutir estes assuntos de forma aberta, sem juízos, para entrarmos já aqui num outro claramente. Vamos ver, a figura do diretor espiritual num seminário ou fora dele, não é? Depois no seguimento, porque acho que a direção espiritual é uma coisa que deveria ser presente depois a vida toda, não é? Mas a figura do diretor espiritual é que possa falar, por exemplo, quando se acompanha seminaristas, por exemplo, de um seminário menor, não é a mesma coisa de um seminário maior. São etapas diferentes, não é? E, portanto, a formação de um pré-adolescente, que pode acontecer, que pode entrar no seminário, há seminários que podem entrar desde o 5º ano, não é? É um pré-adolescente. Não é a mesma coisa que acompanhar um adolescente e não é a coisa que acompanhar um jovem adulto. E, portanto, ter consciência, vamos outra vez para mim à questão do corpo, não é? Que era uma coisa que se falava pouco. E fala-se. Ter consciência da realidade hormonal. Ou seja, quando se olha para um adolescente e quando se percebe psicoafetivamente um adolescente, a nível hormonal, pois há ali uma explosão de hormonas e não se pode falar a partir de uma castração, tem de se falar a partir, se se quer, de uma castidade, e por isso é que eu distingo aqui, a castidade é uma afetividade ordenada. Nós, quando olhamos para a castidade, que é transversal, devo-me dizer, a todo o batizado, e depois podemos até fazer votos na vida religiosa, e podemos até o próprio casal faz voto de castidade um ao outro, não é? Quando casa. Já esquecemos isto, não é? Mas que é, no fundo, uma entrega e uma afetividade que se vai ordenando. E quando há uma formação do pré-adolescente, nos casos que há, ou, neste caso, nos adolescentes, se calhar a grande parte dos seminários menores, e mesmo nos seminários dos jovens adultos, é preciso tomar consciência que a nossa realidade física, orgânica, está disposta para a fecundidade. Não vamos estar aqui com rodeios. Claro que depois cá está as outras dimensões de diálogo, que é a dimensão emocional e a dimensão racional, em que eu tomo uma decisão, em que percebo que a minha vocação e a minha realidade espiritual é de uma entrega total de mim. Mas isso não significa que as hormonas não estejam lá. Nós não somos castrados. Que é muito bom relembrar isto. E nós, quando podemos falar com alguém que não nos julga a dizer, olha, de repente estou-me a apaixonar. É como tantas vezes eu digo, quem não se apaixona é que tem que se procurar um psicólogo, um psiquiatra, seja em que realidade for. Essa pessoa é que está com alguma questão, não é? Não é por facto de ter ido para a vida religiosa ou ter decidido a vida sacerdotal que deixou de se apaixonar. A paixão faz parte da vida e apaixonar por alguém também faz parte. Agora, eu preciso encontrar alguém com quem eu possa falar. Porquê? Porque essa paixão, e aqui não tenho problemas de partilhar mais pessoalmente, quer dizer, quando eu me apaixonei ao longo da minha formação, ter um diretor espiritual que ia falando, e depois fui-me apercebendo de que essas paixões, no fundo, era uma busca do encontro de zonas de sombra minha, que era preciso trabalhar, que era preciso ir lá ao fundo, e para uma realização pessoal do aqui e no agora de quem somos enquanto padres e na missão que nos é confiada. A decisão da vida religiosa tem de ser atravessada por uma confiança plena neste tal chamamento por Deus, mas depois há a vida cotidiana, não é? Que é aquilo que nós estávamos a falar, feita de cruzamentos entre homens e mulheres nas suas diferentes limitações. Sim. Isto faz com que surjam problemas, o chamado mundo, que é o melhor de tudo na vida, mas que ao mesmo tempo também pode ser o pior, não é? Em que a nossa confiança é muito abalada e é posta em causa, como num casamento, a vida sacerdotal, como falou há pouco a questão da castidade, por exemplo, a vida sacerdotal também não difere de um casamento, não é? Em que as pequenas traições podem ir acontecendo, em que podem ir pondo em causa o essencial, que é o amor. Quando chegamos a esta desordenação de emoções, de afetos e, consequentemente, de atitudes, sem lhe pedir uma receita mágica, mas atendendo à circunstância de que estamos a falar de sacerdotes, na sua maioria diocesanos, e portanto não estamos a falar daqueles que vivem efetivamente em comunidade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista espiritual, como é que podemos ultrapassar tudo isto? Eu acho que, bem, primeiro é curioso, só pegando no verbo, eu acho que mais do que ultrapassar, eu acho que se deve atravessar.
porque ultrapassar... Ou integrar. Ou integrar, não é? Não, é porque esta coisa até. da linguagem... Sim, tem toda a razão, tem toda a razão. É muito que se diga, mas, porque de facto isto não é uma forma mágica, primeiro, muita amizade com alguém de confiança, até antes da direção espiritual. A amizade, e nós sabemos a amizade, nós dizemos isto, então nós dizemos, enfim, nos exercícios de Inácio fala mesmo de falar com Jesus como um amigo fala com um amigo. É tão bonito quando Inácio dá este exemplo. Claro, o que é que se entende a amizade no século XVI, o que é que se entende a amizade hoje em dia, mas seja como for, acho que continua a ser bonito que é encontrarmos figuras nossas, também nossas, sacerdotais, digamos, com quem podemos viver uma amizade, ou com quem a gente vai jantar, conversar, estar, ter um momento de convívio, mas um momento de convívio, e aqui permitam-me, porque é esta coisa que é importante, para falar bem. Porque às vezes o momento do convívio acaba por ser para desbaratar e o momento do queixume. Ele faz falta, graças a Deus temos o livro das lamentações. Na Bíblia também nos recorda que é preciso lamentar. Também faz falta, portanto é um bocadinho de tudo. Mas o convívio, onde nós podemos partilhar coisas boas, partilhar a beleza da vida. Mas depois também, acho que junta-se aqui o que se chama a direção espiritual. Ou seja, alguém com quem eu tenho também confiança, uma confiança que me vai orientar, quer-me ajudar a crescer como pessoa nas muitas dimensões. A figura do diretor espiritual está ali. O diretor, se calhar hoje, temos muito o diretor como um chefe, um coordenador. Mas diretor é aquele que dirige, aquele que orienta. Portanto, aquele que leva o outro a descobrir o seu próprio caminho. Leva o outro a descobrir o seu próprio caminho e a crescer. Porque outra coisa que me parece é que Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus desafia constantemente os discípulos e quem o procura a crescer. A sermos adultos na fé. E no sacerdócio também precisamos de crescer. Porque há maturidade, porque vamos encontrar coisas complexas da vida, do que escutamos, de realidades. Quer dizer, não é só o mundo teológico ou de discussões teológicas, mas é sobretudo realidades existenciais das pessoas que nos vêm partilhar a sua vida. Ora, quando eu cresço, por isso quando eu cresço, a pessoa vem procurar a figura, vou-lhe chamar assim, do sábio, a figura do mestre. E a figura do mestre não é aquela pessoa que está acima das outras, mas é aquela pessoa que, pela experiência da vida, pode ir orientando e aconselhando. Porque voltamos aqui à figura do pastor. Porque o padre, que é pastor, ao mesmo tempo também é ovelha. E há outra coisa, porque não menos importante, e que se calhar deveria ter posto em primeiro lugar, mas estávamos aqui a falar do convívio, que é a importância da oração. Pois era isso que eu lhe ia fazer a pergunta. Era essa a pergunta que eu lhe ia fazer. A importância da oração e do silêncio. Porque hoje nós vemos o sacerdote, peço desculpa só para interromper, mas vemos muito o sacerdote preocupado com os afazeres. Nos Açores, a realidade é que muitos sacerdotes, por exemplo, têm 2 paróquias ou mais. Podem não ter muitas ovelhas em cada uma das paróquias, mas a verdade é que têm 2 paróquias. E aquilo que nós sentimos muitas vezes é falta de capacidade de escuta. Às vezes não é capacidade no sentido de não estarem habilitados ou de não terem disponibilidade para o fazer, mas porque efetivamente o tempo deles também tem 24 horas, não é? Claro. Ora, se têm dificuldade para nos escutar a nós, eu imagino que também têm dificuldade para se escutar a si próprios e, sobretudo, escutar Deus. Pois, porque o silêncio é fundamental. Quando digo aqui dos exercícios, eu vivo numa casa de silêncio, eu vivo numa casa de espiritualidade. E quando as pessoas vêm fazer os exercícios, falo das muitas dimensões do silêncio. O silêncio não é um só calar, é um distanciar da realidade. E depois, sim, há um silêncio exterior. Para quê? Porque eu possa também ouvir os meus ruídos interiores. E quando nós temos os nossos ruídos interiores que precisam ser escutados, eu tenho que lhes dar atenção sem julgar. Os tais cansaços, o ter que gerir pessoas, o ter que... Todo esse mundo, não é? Porque é um mundo afetivo. Lá vamos nós outra vez. E o silêncio e a oração, e mais uma vez a identificação com Jesus Cristo, a identificar-me com este Jesus. Se Jesus me chama, Jesus quer me dar a graça, só que não se impõe. Depois também Ele está à espera, estou à tua porta a bater, se me abrires entrarei para ficar, se me abrires. Portanto, está à espera que eu possa abrir esta porta para que Ele possa, de algum modo, também me continuar a dar a graça de viver efetivamente a missão que me confiou sacerdotal. Portanto, se não há esta relação, e é como digo, às vezes lê-se muito a liturgia das horas, porque cá está, na parte da consciência, aliviou, já está. Mas o que é que isso significa? O que é profundamente entranhar? Por isso, e depois também aqui enquanto corpo, muitas vezes também temos que integrar aqui técnicas, aqui sim, técnicas.
A técnica da respiração, como é que nós respiramos? Mas o que é que isso tem a ver? Bem, Inácio, por exemplo, Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, fala-nos, antes de ir para a oração, dar um tempo, a uma distância do local que eu decido rezar, dar um tempo, olhar, portanto, uma consciência de presença, o chamada reta intenção, a oração preparatória, a dizer aqui estou, e que isto também pode ser aplicado através da respiração. Eu leio muito neste nível, precisamente pela questão a nível mais das neurociências, o efeito da respiração. Nós somos o único animal que consegue controlar a respiração. Uma coisa é a respiração básica da sobrevivência. Mas se eu agora disser, agora vamos inspirar e expirar em 3 segundos, somos o único animal que consegue. E isso tem efeitos a nível do sistema nervoso simpático e parasimpático, para nos ajudar a acalmar, muitas vezes, a ansiedade, a acalmar, e isso depois ajuda-nos a ter uma capacidade de racionalidade, de olhar para as coisas com mais tranquilidade. Não como um monstro que me vai abalroar, mas agora como é que eu vou dialogar com isto? E a oração e o silêncio, com a respiração, com a presença, e depois as pessoas dizem, está bem, ok, mas isso é o quê? Isso não é cristão. Não é? Muito bem. Então, livro do Gênesis, criação do ser humano, o Deus a modelar o pó da terra. E o que é que isso? O alento divino. Então, o ruá. E a respiração como este lugar de presença de Deus, ou seja, de me permitir inspirar e expirar este Deus que me quer transformar a vida. Por isso é que eu digo, às vezes, bastam 5 minutos. Por exemplo, antes de começar uma reunião, antes de começar uma celebração. Aqui depois é outra coisa que é as celebrações, a celebração de missa. A celebração de missa tem tanto de corpo. E está toda na cabeça. Está tudo preocupado com a palavra. O silêncio. Eu lembro uma vez, em Fátima, estávamos na esplanada, estávamos a preparar, agora acho que era, estávamos num 12 à tarde, não me lembro, enfim, era um 12, talvez maio ou outubro, e vamos fazer silêncio. E nos altifalantes, ok, vamos ter agora um tempo de silêncio para fazer oração. Vamos fazer silêncio. Silêncio é importante. Vamos silenciar o nosso coração, vamos fazer silêncio. E eu estava a pensar, porquê é que não te calas? Exato. Porque eram os altifalantes constantemente a recordar o silêncio, o silêncio, o silêncio. Quer dizer, então vamos fazer silêncio, não é? E, por exemplo, o Papa Francisco, nas celebrações, recorda os pormenores daqueles 2 segundos de silêncio. Oremos. Silêncio. Diz-se oração coleta. Momento da consagração. Momentos fundamentais, fazer pequenos compassos de silêncio é fundamental para quê? Para integrar. Porque se não estamos na aceleração, porque tem que despachar, porque é outra questão, cá está, muitas vezes nos padres, enfim, na vida sacerdotal diocesana, é que aqui no continente há padres com 7 ou mais paróquias. E, portanto, ao domingo andam aqui a saltar missas de um lado para o outro, não é? E, portanto, depois, e a missa, que é uma realidade de uma densidade, como nós sabemos, que é quase o centro-cume da nossa vida enquanto celebração, às tantas é a despachar. O que é que se está a passar ali? O que é que nós estamos a transmitir? Que afetividade é que nós criamos na relação, quer com o Deus, quer os fiéis, nós, etc. E às tantas estamos a despachar missas. E por isso, voltar à oração. Estamos na reta final, não é? Estamos na reta final, aqui. Padre, mas conclua essa parte não, da oração. Quero dizer ou seja, que a importância, não é, de podermos, nem que seja breves minutos, quase a reta intenção de, olha, agora vou celebrar para esta comunidade, por mais que me custe, estou cansado, bem, Senhor, ajuda-me. Esta reta intenção, que isto seja para ti e não para mim. E assim poder perceber que todos nós, então, saímos do corpo individual para integrar o corpo comunitário. Fica esse repto. Estamos à conversa com o Padre Paulo Duarte, da Companhia de Jesus, que vai proferir uma conferência aos padres diocesanos da Ilha de São Miguel, a convite da Ouvidoria de Ponta Delgada. Tenho 2 últimas questões só, muito rápidas, e para as quais lhe peço também uma resposta breve. São Paulo diz que carregamos um tesouro num vaso de barro, e imagino que hoje, mais do que nunca, até pelas próprias circunstâncias da vida do sacerdote, que tem que viver necessariamente no meio do rebanho, é difícil cada um renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir todos os dias a Deus. Somos nós que estamos a exigir demais aos sacerdotes ou são os próprios que exigem de menos de si? Meu Deus, quando pedem respostas rápidas com essa pergunta... Não, quero dizer uma coisa muito, muito rápida também, não só para os sacerdotes, mas também para as comunidades. Graças a Deus não somos super-heróis e não somos chamados a ser super-heróis. E sim, também nós
padres, temos as nossas cruzes, que precisamos trabalhá-las para estarmos bem, para servir o melhor possível, mas também as comunidades estejam atentas e cuidem dos seus padres. Cuidem-nos. E cuidar não é apaparicar, absorver. Cuidar é estar atento, observar, perceber, ajudar. Às vezes é isto da relação e é preciso também as comunidades poderem estar atentas a isso. Sim. Não tenho dúvida que acreditar que Deus nos mostra sempre a luz continua a ser a sua grande luz e a sua grande certeza. Conseguiria viver sem ela? Ai, não conseguiria viver sem essa luz. Isso para mim agora cada vez está muito mais forte. Depois de ter atravessado muitas sombras pessoais, não é? Para mim é clarissimamente a luz de Deus, este Deus que se faz luz na encarnação e que se torna luz com a ressurreição para todos nós. Isto é para mim fundamental e é isto que, como padre, quero ajudar a transmitir essa luz profunda desse nosso Deus que nos ama profundamente. Muito obrigada pelo seu testemunho, Padre Paulo Duarte, na primeira Obrigado, pessoa. Foi mais um Palavras que Abrem Caminho. No dia 11, o Padre Paulo Duarte, como já disse, irá fazer uma conferência para os sacerdotes da Ilha de São Miguel, a convite da Ouvidoria de Ponta Delgada. Também trabalhará com as Irmãs São José de Colonia e as Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Até ao próximo Palavras que Abrem Caminho.